Esse texto é o texto de Mateus 18:20, que diz textualmente: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Esse texto é normalmente utilizado para dizer que Deus não se importa com multidão, de que basta ter 2 pessoas já é uma igreja. Onde houver 2 pessoas ali, você pode chamar de igreja. Você convocou a galera para aquele culto, ninguém veio. Veio 3. Veio 3. Sua esposa e seu filho. Exatamente. Aí não se importem, irmãos. Não veio ninguém, mas onde houver 2 ou 3 reunidos ali, eles estão. Esse é um texto tirado do contexto, obviamente. Há uma mensagem muito profunda, muito importante e muito usual e útil nos dias da igreja, para o bom funcionamento dela, e que por vezes é ignorada porque a gente atribui uma falsa percepção desse texto. Obviamente, Deus está presente onde há 2 ou 3 pessoas invocando o nome dele, sim, mas Deus está presente até onde há uma. Elias estava sozinho no deserto, ficou numa caverna e o Deus apareceu para ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Sozinho. Então, onde há um invocando o nome dele, ele também está presente, sabe? A Bíblia, o Salmo 139 diz que se você tomar as asas da alvorada, for ao mais alto céu, mergulhar na profundeza dos mares ou fizer no abismo a sua cama, ali Deus também está presente. Então Deus não se importa muito com o aspecto quantitativo, se é 1, 2, 3, 4, 5 ou 1000 presentes, para que ele se faça presente. A presença dele é inafastável. O próprio Jesus jurou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você está sozinho num carro, se você está dormindo na sua cama, você mora sozinho agora, ele está presente. Fica tranquilo com relação a isso. Então, o que esse texto está dizendo? Sim. Obviamente, o texto está ligado a um contexto. A gente precisa ler a partir do verso 15 para entender qual é a razão que ele está invocando ali. Ele começa dizendo: se o teu irmão pecar, vai lá e corrige-o a sós. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O texto está falando sobre disciplina na igreja. E ele está invocando uma máxima que era aplicada desde, por exemplo, Deuteronômio 19:15, que é sobre a necessidade de acusações serem provadas pela boca de 2 ou 3 testemunhas. A mesma expressão vai ser repetida em Hebreus 10:28 e em 2 Coríntios 13:1, quando os escritores, são escritores diferentes, pessoas diferentes, de tradições diferentes, evocam a mesma circunstância. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Então, o texto está agarrado nesse contexto, onde ele está falando como tratar um irmão que peca no meio da congregação. Ok. Ele deve ser repreendido, ele deve ser admoestado com carinho, ele deve ser ensinado. Se você vai lá sozinho, se ele te ouvir, você ganhou. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. Pela boca dessas 2 ou 3, a palavra vai ser confirmada e você vai testemunhar diante da congregação. Fomos lá, conversamos com ele, ele não quis nos ouvir. Se ele ouvir, maravilha, você salvou uma vida. Você trouxe uma pessoa que estava numa perspectiva de pecado, numa perspectiva de erro, e você trouxe ela pelo acerto. O corpo reunido cumpriu essa função. Se ele não ouvir, infelizmente, você vai entender que ele já não quer mais ser membro da sua comunidade. E aí ele diz: trate-o como gentil ou como publicano. Não quer dizer deixe de amá-lo, não quer dizer deixe de acolhê-lo se ele precisar. Não, mas você vai entender que ele fez uma opção por não membrar mais, por não fazer parte daquela congregação. Merece respeito, é carente de amor, mas entenda que ele já não comunga com vocês e já não está mais sujeito à sua autoridade espiritual enquanto líder, enquanto pastor, enquanto bispo, apóstolo, enfim. É essa a orientação. Então, as 2 ou 3 pessoas ali, elas não são uma fórmula mágica, uma dança da chuva para invocar a presença do Altíssimo. Ela, na verdade, é uma reunião para exercer uma autoridade que está sobre o corpo de Cristo. E é muito interessante você trazer esse contexto, né, desse texto, porque a gente usando ele da outra forma, no sentido de veio pouca gente na reunião, ou estamos em 3 aqui, então Deus está entre nós, nós perdemos esse sentido, né? A gente perde algo que nós não estamos praticando, cara. Pouquíssimas comunidades praticam isso. Na verdade, a gente, quando está em 2 ou 3, fala mal desse irmão. Exatamente. Que está mal aí. Entendeu? A gente reúne 2 ou 3, às vezes até num grupo do WhatsApp, que conversa sobre o irmão. E ele dizendo: não, cara, ame a tal ponto de falar a verdade, de repreender.
e de desejar restauração, né? Eu vejo esse texto assim com pessoas amando profundamente mesmo e olhando para o que está errando e desejando a restauração daquela pessoa, a ponto de ir sozinho, a ponto de trazer alguém, de tentar todas as alternativas, né? E a indicação de que a autoridade está no corpo, está numa reunião, está no colegiado, está em pessoas pensando juntos, porque às vezes naquele âmbito você tem uma mais apegada à justiça, uma mais apegada à paz, uma mais apegada à alegria. Sim. Junta as três e forma o reino. O reino de Deus é tudo isso. Sim. E às vezes o mais apegado à justiça, ele merece ser disciplinado, merece tomar uma punição. Aí o outro, puxa, mas a igreja vai ficar triste. O irmão vai ficar triste porque ele valoriza a alegria. O outro, vamos encontrar uma solução de paz, vamos preservar ele, sabe? Há um colegiado e na multidão de conselhos há sabedoria. E o texto deixa enfatizando que a autoridade espiritual está nesse corpo. Está sobre eles, reunidos. Aí, por isso que Jesus vai dizer, vai cravar no final. Aí onde há 2 ou 3, eu estou ali. É essa autoridade que vocês estão exercendo em meu nome, nesse colegiado, no corpo, numa instituição que você está ali fazendo valer em amor. Esse é o objetivo. E se a gente esquece isso, a gente volta para a noção original, a gente parece que torna o céu reativo. O céu deixa de ser propositivo. O que acontece no céu depende do que acontece na terra. A gente tem uma fórmula mágica. Eu sei como fazer para invocar Jesus. Tô sozinho? Chama mais um. Pronto, agora tem 2 ou 3. Já consigo. Aí ele não resiste. Sabe? A gente torna o céu reativo às nossas proposições. Na verdade, a gente não atrai a presença de Deus. Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado sobre a terra, a todos ele atrairá para si. Nós somos atraídos por ele. Então, é importante a gente entender isso para que a gente não subverta o conceito do texto. E a gente queria deixar isso para você que está aqui com a gente, nos assistindo. O princípio aqui disso que a gente está conversando olhe o contexto do texto. A gente já falou isso várias vezes, você é alguém que assiste todos, você entender errado, você sabe que a gente já falou sobre isso, mas mais uma vez a gente quer enfatizar. Olha o que está escrito antes, olha o que está escrito depois, e entenda esse verso, esse versículo a partir